Olá, vamos então hoje ver um movimento típico, o movimento retilíneo uniforme. Esse movimento, vocês sabem, é um modelo físico, isto é, ele não tem uma existência real. Quando dissemos que é um movimento retilíneo, admitimos que é uma curva de tal maneira que se aproxima o mais possível de um segmento de reta. Ele será considerado uniforme, por quê? Porque a velocidade será mantida constante durante o intervalo de tempo. Então, a nossa ideia é sempre relacionar o movimento, isto é, a posição em função do tempo. Lembrando, sempre em relação a um determinado referencial. Então, vamos observar a situação apresentada aqui. Eu tenho um eixo OX orientado para lá. Eu tenho, no instante T0, a posição S0. Cuidado com isso. Quem é o instante T0? É o instante em que eu começo a marcar o tempo. Se eu uso um cronômetro, é o instante em que eu disparo o cronômetro e o ponteiro começa a se movimentar. Nem sempre o T0 será igual a zero, mas 99% das vezes nós vamos considerar T0 igual a zero, mas não é obrigatório. O T0 representa o instante inicial. Observe, no instante T1, o móvel está ocupando a posição S1. No instante T2, o móvel está ocupando a posição S2. Então, como nós já sabemos, no instante 0, vamos considerar, na nossa situação, 0 segundo. Isto é, vamos disparar o cronômetro aí. Nesse instante, estou na posição S0. Observe, num instante posterior, isto é, no instante T1 maior que T0, eu estou na posição S1. Observe, num instante T2, T2 maior que T1, eu estou ocupando a posição S2. Como vocês estão vendo, existe uma relação biunívoca entre a posição e o instante em que isso está sendo considerado. Então, a velocidade escalar média, vocês sabem, ela é definida como a variação da posição na variação do tempo. Então, a velocidade escalar média entre os instantes 0 e 1 é definida pela variação de posição S1 menos S0 pelo intervalo de tempo, isto é, T1 menos T0. Admitindo-se T0 igual a zero, vocês já pensaram que ficaríamos com T1 menos zero, que dá o próprio T1. Mas, sempre, nós estamos definindo para um intervalo de tempo ΔT. Por quê? Porque é a velocidade média. Observe. Então, essa velocidade média, admitido o movimento uniforme, ela é constante. Se ela é constante, eu posso considerar que ela é numericamente igual à velocidade instantânea. Como vocês estão vendo agora, não colocamos mais a marca de velocidade média. Por quê? Porque para esse movimento existe coincidência entre a velocidade escalar média e a velocidade instantânea. Notaram também que eu coloquei só sobre T1. Por que isso? Porque estou admitindo, nesta situação, que o meu T0 é igual a zero. Observe que esta equação, então, pode ser escrita S1 menos S0, VT1, ou S1 igual S0 mais VT1. Essa equação, então, é a equação básica desse movimento. Observe, representa a relação que uma posição qualquer tem em função do tempo e da posição inicial. Observe que se eu faço uma situação de equação horária, eu vou generalizar isso daí. O que significa isso? Quer dizer que se para o S2 acontece a mesma coisa, eu posso escrever que para qualquer posição
dado um tempo qualquer, t, que é um instante, eu vou ter a posição nesse instante, será a posição inicial, isto é, a posição que ocupava no instante zero, mais a velocidade vezes o tempo, isto é, o instante em que isso está acontecendo. Observe, então, esta equação é uma equação de primeiro grau. O que significa isso? Que a representação gráfica disso será sempre uma reta. Ah, essa parte eu entendi. Agora que vem a parte difícil. Vamos observar a possibilidade de um tempo negativo. Cuidado, fisicamente isso existe. Observe, o que você fez ontem? O que você estava fazendo 2 horas atrás? O que significa isso? Que se eu estipular que o agora é o instante t0, 2 horas atrás é um tempo negativo em relação a esse. Cuidado, é um instante de tempo. Então, é possível que a gente tenha um instante maior ou menor que zero. Não há nenhum problema fisicamente quanto a isso. Observe que como eu tenho T1 ou T2, eu posso ter sempre um ΔT, esse sim, obrigatoriamente positivo. Por quê? Quer tenha T1 positivo ou negativo, a diferença, isto é, o intervalo de tempo ΔT, ele será sempre obrigatoriamente positivo. Isto é, eu não posso sair daqui hoje e chegar ontem. Mas eu posso, a partir desse instante admitido zero, pensar 2 horas antes, que seria um instante negativo, 2 horas depois, que seria um instante positivo. Como nós definimos a velocidade escalar média sendo o ΔS pelo ΔT, isto é, a variação de posição pela variação de tempo, o que nós vamos ter aqui? Como o ΔT é sempre positivo, o sinal de ΔS, positivo ou negativo, vai me dar o sinal da velocidade escalar média. Então, observe, se a velocidade escalar média, no nosso caso de movimento uniforme, está sendo representado pela velocidade instantânea, ele será posição final menos posição inicial sobre ΔT. Admitido o denominador sempre positivo, o sinal da fração será dado pelo sinal do numerador. Isto é, se a posição final for maior que a posição inicial em módulo, obrigatoriamente a velocidade será positiva. Se ela for menor do que a posição inicial, eu terei então uma velocidade negativa. Observe que isso me define então o movimento como progressivo ou então numa situação tal que a velocidade seja positiva, eu posso também considerar a situação de um movimento retrógrado, isto é, onde a velocidade é negativa. Observe que em ambos os casos a implicação da velocidade está com o ΔS, já que o nosso ΔT é sempre positivo. Vamos então ver a velocidade média. Cuidado, lembrem-se, velocidade escalar média é uma coisa, velocidade média é outra. Aqui nós vamos ter situações particulares bastante interessantes. Então, vamos imaginar que um móvel percorre um determinado trecho partindo de uma posição S0 com uma velocidade V1 constante. É um movimento retilíneo uniforme. Vamos admitir que ele está numa posição S1 num instante T1. Observe, agora ele tem uma velocidade V2 que também é constante, mas não é igual à velocidade V1. Então, nós imaginamos que aí houve uma situação instantânea de mudança de velocidade. Vocês já pensaram, né? Isso daí é uma coisa teórica,
Porque para que haja variação da velocidade, tem que haver um intervalo de tempo onde se considera a aceleração. Mas aqui, vamos admitir que esse intervalo de tempo é tão pequenininho, comparado com o estudo que estamos fazendo no movimento, que é como se a velocidade instantaneamente mudasse de valor. Então, vamos pensar, se na posição S2 corresponde ao instante T2, eu posso dizer que se esta diferença entre a posição 2 e a posição 1 é igual à diferença entre a posição 1 e a posição 0, significa que ele percorreu distâncias iguais. Então, vamos dizer que essa distância, tal que a posição final é S2, a posição inicial é a distância d minúsculo. Observe, se isso é d minúsculo e isto são distâncias iguais, significa que eu estou considerando esta distância como metade de d minúsculo, essa distância a outra metade de d minúsculo. Então, observe, se eu monto aquele sisteminha mostrando isso no meu eixo orientado a x, o que eu tenho? Daqui até aqui, a distância d sobre 2. Daqui até aqui, a mesma distância d sobre 2. Porém, eu estou admitindo que aqui ele teve uma velocidade constante v1, aqui ele teve uma velocidade constante v2. Então, pergunta-se, qual é a velocidade média que a gente tem? Observe, se não houve inversão no sentido de movimento, a velocidade escalar média, que é definida por ΔS por ΔT, isto é, posição final, S2 menos S0 sobre T2 menos T0, neste caso, não havendo a inversão do sentido de movimento e o movimento sendo retilíneo, eu posso perfeitamente considerar a velocidade escalar média como sendo a velocidade média. Observe, T2 menos T0 é a mesma coisa que T2 menos T1 mais T1 menos T0. Realmente, você já pensou em termos de matemática. Se eu levanto os parênteses, esse termo cortaria com isso. Então, realmente, é uma igualdade. Então, substituindo naquela expressão, eu posso dizer que o T2 menos T1 corresponde a S2 menos S1 sobre a velocidade V2 constante. Também, T1 menos T0 corresponde a S1 menos S0 sobre a velocidade V1, que é constante. Então, dado aquele esquema de que a velocidade escalar média representa sempre a variação de posição pela variação do tempo, a variação de posição total foi d minúsculo. A variação de tempo, nós fizemos agora há pouco, é representada por essas frações. Como é que a gente soma frações? A gente soma frações sempre reduzindo ao mesmo denominador. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o denominador comum tal que eu tenha esta expressão que, observe, representa a soma dessas frações. Então, isto fica 2V1V2 sobre V1 mais V2. Observe que existem vários exercícios de vestibulares onde você aplica essa fórmula direta. Você não precisa de mais nada. Então, se você se lembrar que o móvel percorreu distâncias iguais com velocidades constantes V1 e V2, você pode aplicar diretamente a expressão. Observe que isso mostra que a velocidade média não é a média aritmética das velocidades, e sim uma média que não é aritmética. Observe que essa expressão, então, me permite, dadas duas velocidades constantes em trechos iguais, calcular a velocidade média. Também existe a possibilidade de eu ter não dois trechos iguais, mas vários trechos iguais.
todos eles percorridos com velocidades constantes. Aí, nós não vamos gastar todo o nosso tempo aqui demonstrando, mas como foi demonstrado anteriormente, você pode ver que esta velocidade média será sempre calculada assim, onde n é o número de trechos que você tem. Então, se forem 3 trechos, cada um com a velocidade constante, V1, V2, V3, você substitui o n por 3 e usa as 3 velocidades. Nós generalizamos aqui para uma situação enésima. Vamos então ver alguns exemplos em gráficos. Existem vários gráficos para a gente ver. Vamos ver primeiro o gráfico para um movimento progressivo. O que nós sabemos? A velocidade, ela é positiva. Então, observe, o que nós temos? Como é a equação de primeiro grau, o gráfico será uma reta. Lembrem-se, se eu tenho aqui o gráfico do movimento, representando a reta, a tangente do ângulo alfa corresponde à velocidade. Vocês lembram-se que sempre a velocidade escalar média num gráfico ST corresponde à tangente? Observe, como aqui essa velocidade é constante, a velocidade média corresponde à velocidade instantânea. Então, num movimento progressivo, o que eu tenho? A tangente de alfa corresponde à velocidade instantânea, ou a média que é positiva. Olha a matemática aí para a gente se lembrar. Realmente, esse ângulo é um ângulo de primeiro quadrante. Se o ângulo é de primeiro quadrante, como em qualquer situação de função trigonométrica, o primeiro quadrante dá sempre valor positivo, a tangente é positiva. Então, realmente, essa tangente é de primeiro quadrante, é positiva, representa a velocidade que é positiva. Observem agora o que acontece se a gente pegar o gráfico de um movimento retrógrado. Continua sendo a expressão de primeiro grau. Só que agora, montado o nosso gráfico, nós encontramos isso. O que quer dizer isso? Olha lá. A tangente do ângulo alfa corresponde à velocidade. Só que agora, como o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Observe, o ângulo que eu tenho aqui agora é um ângulo de segundo quadrante. Se é um ângulo de segundo quadrante, a tangente é uma tangente negativa. Realmente, a matemática está aí para ajudar a gente. Esta velocidade é uma velocidade considerada negativa, o movimento é um movimento retrógrado. Vamos então observar agora o gráfico não da posição em função do tempo, mas sim da velocidade em função do tempo. Então vamos ver o que acontece se eu colocar no eixo X o instante e se eu colocar no eixo Y a velocidade. Lembrem-se, a velocidade é constante nesse movimento. Então, o que aconteceu? Eu fiquei aqui com uma determinada área. Ora, nós já sabemos que esta área é obtida pelo produto deste lado por esse lado. Quem é o produto de uma velocidade por um tempo? Ora, a resposta é imediata. Representa ΔS. Então, realmente, esta área aqui me representa a variação de posição sofrida pelo móvel. Cuidado! Nós aqui mostramos já várias vezes para vocês a situação do limite. Quando a gente pega um gráfico desse, a gente sabe que esta área representa alguma coisa matemática. Em termos de matemática, nós diríamos que isso aí representa a integral. Então, o que eu vou dizer aqui em termos de física? Esta área, sendo representação do ΔS, o ΔS representa a integral da velocidade em função de tempo. Observe que esse é o gráfico da velocidade, mas nós podemos também fazer o gráfico da aceleração escalar média. O que nós sabemos desse movimento? Desse movimento, nós sabemos que
a velocidade permanece constante. Ora, se a aceleração escalar média é definida como a variação da velocidade pelo tempo, isso implica o quê? Que sendo ΔV, V final menos V inicial, se eles forem iguais, ΔV igual a zero. Numerador da fração igual a zero implica o valor da fração é nulo. Então, como vocês veem, a situação é tal que a aceleração é nula. Então, o que eu vou obter no gráfico? Uma reta que está exatamente em cima do eixo dos tempos. A aceleração nesse movimento tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Vamos então experimentar isso nos exercícios? Então vamos começar pelo exercício número 1. O exercício número 1 me diz o seguinte: duas cidades A e B distam entre si 400 quilômetros. De A parte um móvel P rumo a B. De B parte outro móvel O rumo a A. Se P e O executam um movimento uniforme, velocidade constante, 30 e 50 km por hora, qual será a distância de A até o ponto de encontro de P e O em quilômetros? Observe que nós vamos montar, como sempre, um gráfico. Então, a nossa ideia é fazer a coisa simples, só para a gente entender. Então, colocamos aqui uma reta, porque o movimento é retilíneo. Colocamos aqui os pontos nessa reta A e B, indicando o ponto de partida de A, ponto de partida de B, a velocidade de P e a velocidade do ponto O. A distância é 400 km. Então, o que nós vamos fazer? Vamos admitir que a posição inicial do móvel P é a posição zero. O que significa isso? Que a posição inicial do móvel O será 400 km. Como nós temos V de P 30 em km por hora, V de O é 50 em km por hora. Cuidado agora. Vamos então admitir que o ΔT gasto pelo P, o ΔT gasto pelo O, chamaremos sempre de ΔT igual, porque eles partem simultaneamente. Lembraram-se? ΔT está sendo confundido com T porque o tempo inicial está sendo considerado zero. Então, aplicando-se a equação horária do movimento, cuidado com ela agora. Posição de P será definida por S0 de P mais 30T. Agora, posição do O. Observe. Posição do O final igual posição inicial mais. Perceberam? Eu resolvi adotar para lá positivo. Então, esta velocidade foi admitida positiva. Para cá, negativo. Então, agora, na equação, eu não posso me esquecer desse sinal. Mas, observe, eles vão se encontrar. O que significa dois móveis se encontrar? Significa que esses móveis encontrar-se vão ter a posição comum. Isto é, no encontro, esta posição tem que ser exatamente igual a essa. Senão, não se encontram. Então, fica igualando as posições finais, 0 mais 30T igual 400 menos 50T. Passando-se isto para o primeiro termo, nós vamos ter 80T igual a 400. Isto é, o tempo gasto até o encontro é 5 horas. Observe, isso é um ΔT, é um intervalo de tempo. Mas como eu estou admitindo T0 igual a zero, estou escrevendo T. Então, a posição de encontro a partir da situação definida para o móvel que saiu de A será, então, 0 mais 30 vezes o intervalo de tempo gasto até o encontro, isto é, a posição será 150 km de Agora tá ficando meio complicado. Vamos então a mais exercícios.
Vamos ao exercício número 2. Observe, isso daqui é considerado a situação típica de um motorista carioca. E então, o motorista acelera, depois mantém velocidade constante, depois freia, acelera outra vez. Então, a situação representada é essa. Observe, o que está acontecendo? Se houve um sinal fechado, ele parou, a velocidade é zero. Aqui, ele acelerou, houve uma aceleração, depois manteve uma velocidade constante, depois freou outra vez. Então, a questão é, qual é a velocidade média no percurso correspondente ao intervalo de tempo entre t igual a 0 e t igual a 240 segundos? Observe, a velocidade média representa uma velocidade constante que ele teria, tal que ele desenvolveria a mesma distância percorrida no mesmo tempo. Então, vamos fazer os cálculos para isso. O que nós sabemos? Dado um gráfico VT, a área representa sempre o ΔS, a variação de posição. Então, se eu tiver estas opções, qual delas satisfaz? Perceberam a pergunta? Qual delas satisfaz? Então, 120 km por hora, 80 km por hora, 65 km por hora, 35 km por hora ou 15 km por hora. Como é que nós vamos fazer isso? Lembrando que, num gráfico VT, a área corresponde a ΔS, vamos imaginar que o ΔS total é 2 vezes a área daquele trapézio. Por quê? Porque eu tenho 2 trapézios que são iguais. Notaram que naqueles trapézios eu conheço a base maior, mas não sei o valor da base menor. Observe, 2 vezes a área do trapézio. A área do trapézio é dada pela base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, a base maior é conhecida, é 60. A base menor não é conhecida. Chamei de A. Resolvendo isso daqui, eu tenho ΔS igual 60 mais A vezes 120. Observe que se a velocidade escalar média é definida como ΔS por ΔT, eu vou pegar o valor encontrado no ΔS e dividir por ΔT. Isto é, o valor de ΔS que eu acabei de encontrar, dividido pelo ΔT. Simplificando isso daqui, nós chegaríamos a 60 mais A sobre 2. Ou, separando essa fração em 2 partes, 30 mais A sobre 2. Observe, eu não sei o valor de A, mas o que eu posso dizer? O A, ele é menor que 60 e é maior que 0. Então ele está nesse intervalo. Então, se o A está nesse intervalo, a velocidade média, sendo 30 mais A sobre 2, eu vou ver os limites desse A para calcular a velocidade média. Qual é o limite superior? O limite superior é A igual a 60. O limite inferior é A igual a 0. Isto é, a velocidade está entre 60 sobre 2, 30 mais 30, 60, ou 0 sobre 2, que dá 0 e 30. A velocidade média tem um valor entre 60 e 30. Das opções apresentadas, só tem uma que satisfaz. A única opção que satisfaz é a velocidade média de 35 km por hora. Observe, aí vocês diriam, mas essa questão só poderia ser uma múltipla escolha, não poderia ser uma questão discursiva. A resposta da questão discursiva é essa. O que eu garanto que essa velocidade média está compreendida entre os valores 60 km por hora e 30 km por hora. Observe, muitos de vocês devem estar pensando, pode-se misturar velocidade de quilômetros por hora com tempo em segundos? Observe, vamos deixar aquela equação que nós determinamos com as unidades. 60 e A estão em segundos.
120 está em quilômetros por hora. Mas observe, 240 também seriam segundos. Isto é, este segundo cortaria com esse segundo, sobraria apenas a unidade quilômetros por hora. Então, como vocês estão vendo, nem sempre eu sou obrigado a mudar as unidades. Numa situação desse tipo, não há nenhum problema em ter as unidades díspares. Por quê? Porque a situação vai ser tal que a unidade final será a mesma unidade que eu tinha para a velocidade instantânea. Vamos fazer então mais um exercício, o exercício 3. Observe, eu tenho um automóvel que move-se numa estrada conforme o gráfico VT da figura seguinte. A figura está aí. Observem mais uma vez, é um gráfico VT, que nós sabemos? Que a área representa ΔS. Então, o que nós podemos fazer? Dividir isso em 3 áreas para determinar a velocidade após essas 5 horas. Observe então, a nossa solução é só pelo gráfico. V vezes T corresponde a área e ΔS. Então, ΔS total será a soma das 3 áreas daqueles retângulos. Isto é, 30 vezes 1, a área do primeiro retângulo, 90 vezes 2, a área do segundo retângulo, 60 vezes 2, a área do terceiro retângulo. Somando isso, vamos achar o ΔS total, 330. Ou, como a velocidade escalar média é ΔS por ΔT, vamos fazer 330 pelo ΔT de 5, achando velocidade escalar média 66 km por hora. A nossa dica de hoje é, cuidado, velocidade escalar média e velocidade média. E aplicar sempre num gráfico. O gráfico fica, às vezes, muito mais fácil que a expressão analítica. E com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos o movimento retilíneo uniforme. Observe, é uma situação de modelo físico, isto é uma coisa teórica. Aprendemos a velocidade escalar média. Lembrem-se, para a velocidade escalar média, nós precisamos do ΔS, variação de posição e não espaço percorrido. Vimos as possibilidades do tempo negativo. Observe, o instante pode ser considerado positivo ou negativo, mas ΔT será sempre obrigatoriamente positivo. Analisamos a velocidade média. Observe, para a velocidade média, trabalhamos com espaço percorrido. Não interessa se o móvel está indo ou voltando. Admite-se tudo aquilo que foi andado no tempo gasto nesse movimento. Bons estudos! Vocês já observaram que os nossos alunos têm grande dificuldade em física por causa da matemática. Então aqui eles têm dificuldade em gráficos por causa da matemática. Mas muitas vezes vários exercícios são mais facilmente resolvidos por um gráfico que fazendo as expressões analíticas. Então recomendamos, procure forçar com os nossos alunos. Procure fazer com que eles trabalhem mais com gráficos. Primeiro, para sedimentar bem a matéria. E segundo, para durante uma prova ficar mais rápido, mais tranquilos para resolver uma questão.